Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar a respeito do relacionamento abusivo e tóxico. Vou falar a respeito da experiência que eu vivi durante alguns anos da minha vida, foram 7 anos, e eu venho aqui relatar o que aconteceu comigo, de que forma eu consegui sair disso, e também vou gravar uma sucessão de vídeos depois falando a respeito de dependência emocional e dos traumas e de várias outras coisas relacionadas ao assunto. E esse é o meu primeiro vídeo do canal, então eu peço para vocês que vocês possam estar me ajudando a levantar esse canal para que esses vídeos alcancem bastante mulheres e que de alguma forma ele venha ajudar muitas mulheres. Não são só mulheres, tem homens também que vivem dentro de um relacionamento abusivo. E o relacionamento abusivo, ele não se limita só a homem e mulher ou de relacionamento amoroso, né? Ele também acontece com amizades, ou também acontece na vida materna, enfim. O relacionamento abusivo a gente vai tentar aí falar de um modo geral. E se você achar que tá dentro desse relacionamento, ou de um relacionamento tóxico ou abusivo, eu espero que de alguma forma eu consiga aí tá ajudando vocês. Então, vamos lá, vamos iniciar o vídeo. Pessoal, meu nome é Carla e vou contar pra vocês então um pouco do que eu vivi nos últimos 7 anos. E o que eu venho enfrentando também agora que eu me separei, tem poucos meses, né? Tem 3 meses mais ou menos que eu me separei. E tudo que eu venho vivenciando, todas as coisas que eu passei até aqui, que não são fáceis, não são situações fáceis de ser vivida. Desde o momento em que você passa a ter consciência de que você está vivendo um relacionamento abusivo até a separação e a superação desse relacionamento. Então vamos lá. Eu conheci um rapaz, na verdade eu já o conhecia. Eu me envolvi com um rapaz 14 anos mais novo do que eu. E no começo tudo são flores, né? No começo era tudo muito maravilhoso. Ele era um homem, apesar de ser mais jovem, ele me passava muita segurança, ele fazia com que eu me sentisse a melhor mulher do mundo, como se eu fosse a mulher mais especial e mais maravilhosa. Eu tenho um problema hormonal. Na época em que eu comecei a me relacionar com ele, eu estava pesando aí em torno de uns 160 quilos. E eu me sentia já com a autoestima muito baixa, porque eu não conseguia perder peso. Mas quando ele entrou na minha vida, ele fazia com que eu me sentisse a melhor mulher do mundo, né? A única. E ele era excelente em tudo. Ele era um homem responsável, ele era um homem amável, ele era um bom pai, né? Um bom padrasto. E eu fui ficando encantada, apesar de eu ser bem mais velha do que ele. Eu até pensei no início, é só uma brincadeira, é só um momento, uma fase vai passar. Mas quando eu me dei conta, eu já estava ali dentro daquele relacionamento. E quando eu tentei sair, quando eu comecei a perceber algumas coisas, algumas modificações, já estava tarde. Não tinha como eu sair, mesmo porque tenho os meus filhos e o meu filho mais novo é muito apegado a ele e ele sofria bastante, né? Então, toda vez que eu tentava me separar, o meu filho ficava muito doente. E no começo foi muito difícil, né? Mas eu vou falar agora um pouco do que eu vivi dentro desse relacionamento. Bom, nos 3 primeiros meses foi tudo muito perfeito, como eu falei pra vocês. Ele era aquele homem que abria assim as portas do armário, se estivesse faltando alguma coisa, ele falava, amor, eu vou ali, já volto. E quando ele voltava com as compras. Era muito presente, era muito participativo, muito carinhoso, muito, como que eu posso dizer, carismático, né? E era apaixonante aquela situação. Aquele homem que ajudava em casa, aquele homem que ajudava com os filhos, era perfeito em tudo. Até que começou aquela coisa, né? É, você só precisa de mim, eu tô aqui,
né? Tô aqui pra te proteger. E aí começaram-se os problemas, né? Ele, como eu estava dizendo, ele falou que iria me proteger, ia me fazer a pessoa mais feliz e que jamais eu sofreria de acordo com o que ele me dizia. Não iria mais sofrer como eu sofri no relacionamento anterior e tal. E passados 5 meses, então, houve a primeira agressão. Nós estávamos na cozinha, não me lembro ao certo o que eu estava fazendo alguma coisa, uma janta, não me lembro. E a gente estava conversando e ele me deu um chute. E você fica sem reação no momento quando você é agredido, porque no meu caso eu pensei assim, poxa, uma pessoa que eu amo, que disse que ia me proteger, fez isso comigo, é real, né? Foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça ali. Mas aí acontece uma coisa bem típica deles, né? Desses narcisistas, abusivos e tal. Eles choram, né? Eles pedem perdão, desculpa, amor, eu fiz isso pra te proteger. E você fez eu fazer isso com você. Porque você sabe que eu tenho ciúmes. Cuidado, né? Eu fiz isso porque perdi a cabeça, fiquei descontrolada, não vai acontecer mais. E acreditando que realmente foi um, um equívoco, né? Aquilo que talvez eu tenha falado alguma coisa que realmente o chateou a ponto de dele tomar aquela decisão de ter aquela atitude tão ruim. E aí a gente acabou ficando bem, se entendendo durante uns 10, 15 dias, ficou tudo tranquilo. E a gente se mudou de casa e tal. E quando a gente mudou, né, quando nós nos mudamos de casa, começou um ciúmes doentio demais, né? Muito doente, aqueles ciúmes. Ele tinha ciúmes de eu falar com as pessoas, ele tinha ciúmes das minhas amizades, ele tinha ciúmes do meu trabalho, ele tinha ciúmes da minha família, ele tinha ciúmes dos meus filhos, ele tinha ciúmes, ele não gostava de me dividir com ninguém. E tudo eu tinha que dar satisfação pra ele, né? Eu falava, do porquê eu falava, ele queria participar de tudo, e aquele lado participativo já começou a me incomodar porque passou do nível da realidade, mas até então eu comecei a achar que era bonitinho. Nossa, ele se preocupa comigo, né? Ele tá cuidando de mim, é só um cuidado, não tem com que eu me preocupar. Só que começou a afetar muito a minha vida, começou a me afetar por dentro. Eu sabia que aquilo estava errado, mas eu não queria acreditar, né? Ele. A mãe dele morava com a gente e, apesar dela ser acamada e tudo, né? Eu achava que talvez melhoraria o comportamento dele, mas não, só foi piorando. E o fato dele cuidar da mãe, né? Dele me ajudar a cuidar da mãe, porque eu cuidei da mãe dele há muito tempo também. Eu pensava assim, não, ele tá nervoso, né? Ele tá nervoso porque ele é novo, ele é jovem, tá cuidando da mãe, é uma carga muito grande. Então, eu trazia pra mim o tempo todo a culpa daquele comportamento, a culpa daquele problema, que na verdade não era meu, né? E aí eu acabei fazendo o papel de mãe dele, muitas vezes. E a situação só foi piorando. A, a gente colocou a mãe dele numa casa de repouso um tempo depois, porque eu achava que os meus problemas no meu relacionamento tinha relação com isso, porque ele estava muito cansado, né? Ele estava se sentindo sobrecarregado, de certa forma eu também, e eu não me dava conta de que as coisas estavam ficando mais sérias e não tinha nada a ver, era o comportamento dele mesmo, era o caráter dele, e as coisas foram piorando, né? Uma vez a gente foi caminhando para casa da minha mãe e ele não tinha mais paciência nenhuma com as crianças.
E quando a gente chegou, e quando a gente chegou na porta do prédio da casa da minha mãe, a gente já tava discutindo. E ao entrar no prédio, quando eu chamei o elevador, ele ele queria bater no meu filho, não lembro por qual motivo. Ele queria bater no meu filho. Eu entrei na frente, ele me deu um tapa no rosto e me empurrou e eu caí no chão. E eu não podia falar pra minha mãe o que tinha acontecido. Eu fiquei muito constrangida, muito chateada, né? Ele foi pra casa. Ele voltou pra casa. Eu fiquei na casa da minha mãe aquela noite. No dia seguinte foram buscar ele pra que ele viesse almoçar com a gente, tudo. Enfim. E mais uma vez ele chorou, mais uma vez ele pediu perdão. Aí ele falou que ele tava sobrecarregado realmente por causa da mãe e que ele tinha um problema, que se eu tivesse paciência tudo ia melhorar. E a gente ficou junto mais um tempo. Só que aí eu sempre naquela ilusão, não vai passar, ele vai melhorar, ele tá só com problemas emocionais mesmo, estresse, né? Então, a vida difícil que ele teve e tal, ele usava drogas, né? Ele usava maconha, segundo ele, é só isso que ele usa. E que ele ia passar, ele ia ficar bem e tal. Só que, o que aconteceu? Começou os desrespeitos mais e mais verbais. E ele me xingou, né? Um dia ele arrumou um emprego lá, um trabalho, um bico. E ele almoçou e foi deitar pra descansar. E ele falou assim pra mim: Ah, amor, quando for mais ou menos por volta de 4 horas, você pode me chamar, que eu vou trabalhar pra mim não perder a hora. E quando eu fui chamar ele se revoltou contra mim, ele me xingou. E eu revidei. E foi onde ele me agrediu, ele me deu um tapa no rosto. Eu revidei, lógico. Nisso, meu filho mais velho entrou no meio e ficou os três naquela luta corporal. Foi horrível. E ele acabou me machucando. Eu fiquei roxa, daqui até aqui, senti a dor para respirar. Ele pegou as coisas dele, umas roupinhas lá assim, e foi embora. Foi embora de casa, me xingando, gritando muito no prédio. Fiquei com muita vergonha, porque eu fui muito xingada, muito humilhada, né? E aí ele pegou as coisas e ele foi dormir com os moradores de rua. E aí meu filho mais velho vendo aquela situação, ele acabou se comovendo e falou: Não, mãe, realmente ele deve ter algum problema e vamos dar mais uma chance. Acaba mexendo com a cabeça de todo mundo, né? A gente acaba se sentindo sempre o responsável, sempre o culpado. O abusador, naquele momento, ele é sempre a vítima, porque ele desconstrói todo o nosso eu. Ele desconstrói toda a nossa identidade, ele desconstrói o nosso emocional. E a gente vai se entregando, né? Naquele primeiro momento, naquela fase maravilhosa, que ele foi um excelente homem, ou que foi uma excelente esposa, não sei. A gente acaba se entregando, a gente se coloca na mão do outro, e esse é o nosso maior erro. Para que esse vídeo não fique tão longo, eu vou tentar resumir bastante o que eu passei, tá? Eu sofri abandono, eu sofri agressões físicas, que segundo ele, pelo fato dele não ter deixado, não me deixar com o olho roxo, pelo fato dele não quebrar nenhum osso meu, por ele nunca ter tirado sangue de mim, pra ele, ele nunca me agrediu. Porém, ele cuspiu na minha cara, ele rasgou minha roupa numa das discussões. E ainda chamou os vizinhos, homens, entrou na minha casa e me viu. Puxões de cabelo, bater a minha cabeça na parede, me trancar no quarto, me impedir de sair. Numa das vezes, ele pegou meu filho de 4 anos, colocou no quarto, apagou a luz, tirou a lâmpada
E o meu filho, ele tem fobia, tem medo. Mais à frente eu descobri que meu filho tinha autismo, tá sendo investigado ainda se ele tem autismo. E eu não sabia como agir. Eu pedi ajuda muitas vezes. Minha mãe me ajudou a sair disso algumas vezes. E eu acabava voltando. Eu acabava voltando porque a gente se separava, ficava um tempo longe e ele sempre dava um jeito de mostrar que ele estava melhor e eu acreditava. E depois eu comecei a ir às igrejas, né? E muitos pastores falavam para mim: não solta a corda, é o seu marido. Isso é porque vocês não são casados na igreja. Isso vai passar, luta, ora. E eu fiquei anos. Ele me agredia, ou fisicamente ou verbalmente. Eu me afastava, me retirava da cena com os meus filhos. Ele demonstrava melhora, eu voltava. Teve uma época que eu fiquei tão doente, eu ficava atrás desse homem, eu ficava implorando para ele voltar para casa, porque eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. Eu não tinha a menor noção do perigo disso tudo, do desgaste que isso estava trazendo para mim e para os meus filhos. E eu gostaria de aproveitar e pedir aqui para vocês, quem está me assistindo, gente, não julga. Não julga. Se você nunca viveu um relacionamento como esse, não julgue porque você não tem a menor noção do que é viver um relacionamento abusivo. Se você não sabe o que dizer para uma pessoa que vive um relacionamento abusivo, abrace, conforte. Só isso. Não julgue. Quantas vezes eu ouvi, ela é mulher de malandro, ela não tem vergonha, ela não presta. Deixa apanhar, gosta de apanhar. Quantas vezes eu ouvi isso? Mas ninguém conhecia a minha dor. Ninguém conhecia os medos que eu estava sentindo, a insegurança, porque você começa a ter medo de enfrentar a vida. Você olha para as pessoas e você deixa de acreditar que existam pessoas boas lá fora e que de repente ele tem a razão, é só ele. A nossa cabeça fica uma confusão terrível. E aí, voltando ao assunto das igrejas, né? Eu comecei então a fazer campanhas. Eu fui para as igrejas, eu fiz campanhas e eu admitia tudo aquilo. Eu falava, não, é o demônio, ele tá endemoniado. O pastor tem razão, eu tenho que ter paciência. Até que um dia ele colocou o meu filho e a esposa dele ele não queria deixar meu filho nem a esposa sair. E ele falou, só vou deixar eles saírem se você vier. E aí eu fui, quando eu cheguei lá, ele tava com uma marreta na mão, dando uma de louco lá dentro de casa. E eu consegui sair com o meu filho, a mulher do meu filho. E ele tentou me agredir na rua, todo mundo parou pra olhar e ninguém faz nada. Apareceu uma viatura, ele foi pego em flagrante, enfim, não fizeram nada. Eu fui, dei entrada nos papéis, mas também eu acho que foi arquivado. Ele. Eu consegui uma internação pra ele, fiquei com muita dó dele, porque a pessoa não tem família, né? Assim, por ele, devido a tantas coisas que ele já fez e dessa arrogância, dessa frieza, dele achar que ele tá sempre certo em tudo, as pessoas acabam se afastando, realmente, as pessoas se afastam. Então eu ficava com muita dó, consegui uma internação pra ele, no hospital psiquiátrico, porque daí eu comecei a achar que era só problema psiquiátrico. Aí depois eu consegui uma vaga pra ele numa clínica de uma igreja, na qual ele ficou um ano quase. Mudei minha vida pra ficar do lado desse homem, me casei com ele no papel. Mas tudo em vão. Eles não mudam. O meu tem uma patologia, né? O médico disse que ele é psicopata. Eu não sei se o que você está passando, a pessoa realmente é uma questão só de caráter, ou se tem uma patologia, se é um narcisista, se é um psicopata, né? Tem algumas pessoas que são bipolares, que muito crônicos já também acabam sendo
agressivos, né? Eu não julgo nada, não julgo ninguém, não estou aqui pra julgar. Eu tô aqui pra falar de mim, o que aconteceu comigo e de certa forma tentar ajudar vocês. Enfim, tudo o que eu fiz foi em vão. Ele não reconhece nada. Eu coloquei sim ele pra fora da minha casa porque ele queria que eu comprasse droga. Ele queria que eu fizesse as vontades dele e eu ficava em pânico porque se faltasse a droga nele, ele se transformava. Quantas vezes ele quebrou a casa? Quantas vezes ele vendeu as coisas que ele podia vender? Quantas vezes eu me sentia na obrigação de comprar as coisas pra ele, porque eu achava que ele era um coitado. Falava que ele não me ajudou em nada, em nada, eu estaria mentindo. Ele me ajudou sim algumas vezes, mas ele me tirou muito mais do que me ajudou. E é triste, é muito triste a situação. Eu tive que colocar ele na rua, né, embora, pra fora da minha casa, devido a tudo que aconteceu. E eu vi ele na rua, eu vi ele passando fome, eu vi ele passando frio, eu vi ele chorar no meu portão. A gente se separou e voltou 17, 18 vezes. 18 vezes. E eu sempre dei o meu melhor. Sempre dei o meu melhor. Eu cheguei a andar a pé de Praia Grande até Santos, atrás desse homem. Andei por 5 horas atrás desse homem, quando eu soube que ele estava na rua, numa das vezes que a gente separou. Eu cheguei a ir buscar ele no abrigo, que ele estava no abrigo, depois de conversar com a assistente social. Coloquei ele dentro da minha casa. E ele não valorizou. A última vez que ele saiu da minha casa agora foi porque ele não reconhece nada do que eu faço. Ele sempre diz que eu sou culpada por tudo. Eu sou culpada por tudo que acontece dentro de casa. Meus filhos são culpados, o comportamento dos meus filhos é ruim, só o comportamento dele é bom, só ele tá certo. Falar pra vocês que ele não mudou um pouco, ele mudou. Depois que eu mudei. Depois que eu mudei, depois que eu coloquei limites em algumas coisas, ele mudou. Ele mudou quando, de tanto ele me fazer de palhaça, eu também perdi minha cabeça. Só que eu não aconselho vocês a afrontarem, a enfrentarem o seu marido, seu companheiro, sua companheira, sua mãe, o seu familiar, que seja abusivo ou tóxico. Não façam isso. É muito perigoso. O meu ex, ele é muito descontrolado. Quando ele tá fora de controle, quando ele tá na abstinência, quando ele tá na crise psiquiátrica, eu não sei o que acontece. Ele fica totalmente cego. E aquele amor todo que ele disse sentir por mim vira ódio. Como eu disse pra vocês, eu tô há 3 meses separada. Foram 3 meses, todos os dias, ouvindo que ele ia me matar. Todos os dias. E ele afirmou e reafirmou inúmeras vezes que ele me mataria se ele me visse com outra pessoa. E eu fiquei noites e noites sem dormir. Eu fiquei muito doente. O ano passado eu passei o ano todo doente. E eu escuto dele: ah, você ficou doente. Por que você não se cuida? Ah, você não cuida da casa. Ah, você não cuida das crianças. Ah, você não é, você não. Na mente dele, tudo que eu faço. E eu acabei acreditando nisso. Eu acreditei que eu não era mais eficiente em nada. Foram 7 anos longe do meu trabalho. Eu trabalhava como terapeuta holística. Eu estudei uma vida toda. Eu tinha um blog onde eu falava de religiões, de magias, de rituais, enfim. Eu parei de fazer meus atendimentos, eu parei com a minha vida, eu parei com tudo, porque pra mim era só ele, só existia ele. Tadinho, coitado, mas ele precisa. Não, ele não precisa. Eu passei a entender que eu não sou a mãe dele. Minha casa não é albergue, não é pensão, não é restaurante. Meninas, eu quero falar pra vocês. Ele mesmo, com tudo isso, me ensinou
que eu não preciso dele para viver. Eu sou muito grata ao meu ex por tudo que eu passei. Porque foi através dele que eu descobri a força interna que eu tenho. Se eu falar pra vocês assim que eu não sofro, que às vezes eu não tenho crise, que eu vou fazer um novo vídeo falando da dependência emocional, porque cria-se sim uma dependência emocional. E se eu falar pra vocês que eu não sofro às vezes, mentira. Ah, recaída, porque o nosso cérebro entende que aquela pessoa dá alegria, conforta. Depois a gente vai falar disso. Às vezes ele sente falta disso. Mas o meu próprio ex me ensinou o antídoto contra ele. E eu observava. Observe, mulher, o que tá fazendo mal pra você. Olha no espelho e pergunta, eu preciso disso. Tem muita mulher que fica presa dentro de uma relação como essa por causa de situação financeira. Não fique. Não fique. Eu criei meus filhos, eu tenho 4 filhos e eu criei meus filhos trabalhando em casa. Eu já fui diversas coisas, cabeleireira, costureira, cozinheira. Não fiquem, não se prendam a um homem por causa do dinheiro. Não permita que eles façam nada com os seus filhos. E eu aprendi isso tudo. Eu me sentia tão inútil que muitas das vezes eu não tinha nem como defender os meus filhos de muitas coisas. Porque eu era inútil. Ele colocou na minha cabeça que eu era inútil. E eu acreditei. Então você que tá aí, deixa de acreditar nas coisas que ele fala pra você. Você não é inútil. Você é uma guerreira, você é uma vitoriosa, porque você chegou até aqui, você ainda tem vida. Aproveita, corre. Saia dessa situação, denuncie. Não aceite. Se resguarde. Se cuide. Tenha receios. Tem muita mulher morrendo. Eu não sei se o meu ex vai cumprir o que ele disse ou não. Porque ele tá na rua. Eu não sei com quem ele tá vivendo, com quem ele tá convivendo. Não sei qual que é a estratégia dele. Eu não sei como ele vai reagir a esse vídeo. Eu não sei. Mas lá fora existem leis. E as leis têm que ser cumpridas. Não desista da sua vida. Não desista de você. Muitas pessoas falavam assim, você não pensa nos seus filhos? Você já viu um morto pensar em alguém? Porque era assim que eu me sentia, morta. Eu já tava morta aqui dentro. Muitas das vezes ele falava assim, vou te matar. Não precisa não, você já matou, filho. Não esquenta a cabeça que isso aqui, ó, é só uma capa. A vez que ele me fez reagir, ressurgir, foi quando ele chegou aqui na minha casa. Ele tirou uma foto minha, olha só, ele veio me pedir ajuda. Eu abri a porta, deixei ele entrar. Ele disse que me amava, que queria voltar e tal. Ele tirou uma foto minha sentada. Gente, eu sou gorda. Eu estou gorda. Porque eu tenho um problema hormonal. Eu tô lutando contra isso, tô me cuidando, tô me tratando agora. Ele tirou uma foto minha e ele falou, mandou pro meu WhatsApp e falou assim, por isso que eu não fico com você. Ele aqui na minha frente. Ele mandou a foto pro meu WhatsApp e falou, por isso que eu não fico com você. Aquilo me doeu profundamente. Eu fiquei uma semana na cama só chorando e eu falei assim, meu Deus, viver pra quê? Até que eu tive a ideia, eu falei, não. Eu vou colocar uma roupa. Eu coloquei um body. Coloquei um body. Eu falei, agora eu vou fazer um ensaio sensual em casa. Que eu tô sem dinheiro. Saí desse relacionamento destruído. Em todos os sentidos. E aí, eu tirei fotos. Fotos meio sensuais. E falei, a partir de hoje eu vou me amar. A partir de hoje eu vou aceitar quem eu sou. Como eu sou. A minha gordura, as minhas celulites, as minhas falhas. E eu comecei a me olhar de uma forma diferente. Porque não importa o amor dele por mim, importa o que eu sinto por mim, importa o meu valor, importa como meus filhos me veem. Da porta pra fora não me importa mais nada. Me importa da porta pra dentro. Eu e meus filhos, o que os meus filhos pensam de mim. Quem eu sou pra mim. Olhem pra vocês.
Tem uma mulher guerreira aí dentro. Você chegou até aqui. Então você consegue ir até lá. Longe e mais longe. Comece a sonhar. Volte a sonhar. Tem vida lá fora. Não é só você que sofre. Não. Tem muita gente sofrendo. Mas não admita que ninguém destrua os seus sonhos. Não admita que ninguém destrua quem você é. Não entregue a sua felicidade na mão do outro. Quem dá poder ao abusador é você. São as suas fraquezas, a sua carência, os seus medos. Por hoje eu vou encerrar o vídeo aqui. Vocês deixem os assuntos que vocês querem tratar, ou as curiosidades de vocês, que eu vou falando com vocês a respeito de tudo isso, dessa reconstrução, da autoestima, o passo a passo, a maneira, né, de sair. Lembre-se, mulheres, saiam do ambiente, denunciem, protejam-se, amem-se. O primeiro passo para sair disso tudo é você entender que você está dentro de um relacionamento tóxico e abusivo. Aceite, não, ele não tem cura, não, ele não vai mudar, não, ele não vai melhorar. Aceita. É doloroso, mas aceita. Bom, se vocês curtiram, aí, se vocês acham produtivo, compartilha, dá um like, se inscreve no canal, que esse é só o primeiro de muitos que virão ainda. Beijo no coração.